Olá, pessoal da Escola de Pais de Pets. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço, onde a gente conversa de tutor para tutor, mas sempre com aquele olhar clínico e o coração na mão, que é o que nos une. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que, para mim, é um dos pilares mais importantes da posse responsável, algo que pode literalmente mudar o destino da vida do seu companheiro. Nós vamos falar sobre a linguagem silenciosa dos nossos pets, aqueles sinais quase imperceptíveis que eles nos enviam quando algo não vai bem. Porque, vamos ser sinceros, eles não podem usar palavras para dizer estou com dor ou meu estômago está revirado. A comunicação deles é feita de outra forma, nos detalhes, e aprender a decifrar esses códigos é a maior prova de amor que podemos oferecer. Muitas vezes, na correria do dia a dia, com trabalho, família e mil outras coisas, a gente acaba entrando no piloto automático. A gente enche o pote de ração, troca a água, faz um carinho e sai. Mas, você já parou para realmente observar seu pet hoje? Digo, olhar no fundo dos olhos, perceber a postura, o jeito de andar, a energia dele. É nesses pequenos detalhes que mora a verdade. A doença raramente chega de uma vez, como uma tempestade. Ela começa como uma garoa fina, um sussurro, um olhar um pouco mais triste, uma preguicinha que dura o dia todo, e é sobre aprender a ouvir esses sussurros, antes que eles se transformem em um grito de socorro, que nós vamos conversar hoje. Pense aí, você já teve aquela sensação de que algo estava diferente, mas não sabia dizer o quê? É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Pensem em mim como um tradutor, alguém que passou anos na faculdade e em consultórios, aprendendo a entender o que cada gesto, cada mudança sutil no comportamento de um cão ou de um gato pode significar. E a minha missão, aqui no canal, é compartilhar esse conhecimento com vocês, para que cada um aí se torne um verdadeiro detetive da saúde do seu melhor amigo. Não se trata de gerar pânico a cada espirro, mas sim de dar a vocês as ferramentas certas para saberem quando uma mudança de comportamento é só uma mania passageira e quando ela é um sinal de alerta que precisa de atenção. Quero que, ao final deste vídeo, vocês se sintam mais seguros e conectados com seus pets, sabendo exatamente o que procurar. Então, para organizar o nosso bate-papo e transformar vocês nesses detetives que eu mencionei, eu separei os 5 sinais mais comuns, os mais clássicos, que os pets nos dão quando algo não vai bem. São as pistas mais quentes que eles deixam na cena do crime do dia a dia. Nós vamos passar por cada um deles, um por um. Vou explicar o que observar, o que pode estar por trás daquela mudança de comportamento em termos médicos e, o mais importante de tudo, o que vocês devem fazer em cada situação. Preparados? Então pega seu bloquinho de anotações mental, porque a nossa investigação começa agora, pelo sinal talvez mais claro e fácil de notar de todos: as alterações no apetite ou na sede do seu companheiro. Antes, você pode deixar o like e se inscrever no canal para que os vídeos cheguem a mais pais de pet e, com isso, todos viverem com mais saúde. Vamos começar pelo básico, a porta de entrada para entender a saúde de qualquer animal: o potinho de comida e de água. Pensem comigo, qual é uma das maiores alegrias que a gente tem como tutor? É ver nosso bicho comendo bem, raspando o prato com vontade, não é verdade? Aquele barulhinho da ração crocante sendo devorada é música para os nossos ouvidos, porque instintivamente a gente associa um bom apetite com saúde e felicidade. É um alívio ver que eles estão nutridos e satisfeitos. Por isso mesmo, quando o cenário muda, o nosso alerta dispara na hora. Aquele cachorro que sempre foi um bom garfo, que comemora a hora da comida como se fosse o maior evento do dia, e de repente vira a cara para a ração, isso corta o coração e acende uma luz amarela gigante. Agora, eu quero que você faça um exercício rápido. Pense na rotina exata do seu pet. Ele é daqueles que devora tudo em 30 segundos ou come aos pouquinhos ao longo do dia? E a água? Você tem uma ideia de quantas vezes por dia precisa encher a vasilha dele? Se você nunca reparou nisso com atenção, eu te convido a começar hoje. Observe, a mudança pode ser sutil. Talvez ele não tenha parado de comer completamente, mas está comendo só metade da porção. Ou talvez o pote de água, que antes durava o dia todo,
agora está secando em uma manhã. Esse aumento de sede que a gente na veterinária chama de polidipsia, ou a perda de apetite, a anorexia, são dois dos sinais mais importantes que o corpo deles pode nos dar. Mas vamos lá. Por que o apetite some? As causas podem ir do simples ao complexo. Vamos imaginar o motivo mais comum que eu pego no consultório: problemas dentários. Pensa só, se você estivesse com uma dor de dente terrível, a última coisa que ia querer fazer era mastigar algo duro. Com eles, é a mesma coisa. Às vezes o cãozinho até vai ao pote, cheira a comida com vontade, pega um grão de ração na boca e cospe. Ou então ele mastiga só de um lado, ou chora baixinho enquanto come. Isso é um sinal clássico de que algo na boca dele dói. Pode ser um dente quebrado, um acúmulo de tártaro inflamando a gengiva ou até um abscesso. É uma dor real e que impede o ato mais básico de se alimentar. Indo além da boca, a recusa alimentar pode ser o primeiro sinal de um problema gastrointestinal. Sabe quando a gente come algo que não cai bem e fica com o estômago embrulhado? Eles sentem a mesma coisa. Pode ser que ele tenha roubado algo do lixo ou que esteja com uma gastrite. Mas a perda de apetite persistente, aquela que dura mais de um dia, pode indicar coisas mais sérias. Pode ser um sintoma de infecções que dão febre e tiram toda a energia e vontade de comer. E, em casos mais graves, que a gente nunca quer pensar, mas precisa estar ciente, pode ser um sinal de doenças sistêmicas, como a insuficiência renal, onde as toxinas no sangue causam uma náusea constante, ou até mesmo um câncer. O corpo está lutando e comer se torna secundário. Agora vamos virar a moeda e falar do pote de água. Se a falta de apetite é um sinal de alerta, o excesso de sede é uma sirene ensurdecedora. E eu não estou falando daquele dia super quente de verão em que é normal eles beberem mais água. Estou falando de uma mudança de padrão, de uma sede que parece insaciável. Sabe aquele gato que, de uma hora para outra, parece que montou acampamento ao lado da vasilha de água? Ou o cachorro que bebe tanto, mas tanto, que chega a vomitar água pura logo em seguida? Ou que começou a procurar outras fontes de água pela casa, como o vaso sanitário ou o box do banheiro? Esse comportamento compulsivo é um sinal clínico importantíssimo, um dos que mais nos fazem ligar os pontos para doenças sérias no consultório. E o que essa sede toda pode significar? Na maioria das vezes, ela é um sintoma clássico de duas condições principais: diabetes e doença renal. No caso da diabetes, o corpo não consegue usar o açúcar do sangue, que então é eliminado em excesso na urina, puxando muita água junto e causando desidratação. Por isso, o animal sente uma sede desesperadora para compensar. Já na doença renal, os rins perdem a capacidade de concentrar a urina, então o pet faz um xixi muito diluído e em grande volume, o que também o força a beber água o tempo todo para não desidratar. Em ambos os casos, e também em outros problemas hormonais, a solução é uma só e não pode ser adiada. Agende uma consulta veterinária. Anote os detalhes, a frequência e leve essa informação. Não existe chazinho ou troca de ração que resolva isso. Precisamos de exames para entender a causa e começar o tratamento certo. Tudo certo até aqui? Ótimo. Agora vamos para o nosso segundo sinal, um que é tão sutil quanto importante: a letargia, a famosa falta de energia. E aqui é crucial a gente diferenciar um animal que está apenas cansado de um animal que está letárgico. Um cão cansado depois de um dia inteiro de brincadeiras no parque é normal. Ele dorme pesado. Mas se você abrir um pote de petisco, ele levanta a orelha na hora. O cão letárgico é diferente. É aquele que perde o interesse pelas coisas que mais ama. É o cachorro que vive pela bolinha, mas agora olha para ela e vira o rosto. É o gato que sempre te recebe na porta e, de repente, nem se mexe da caminha quando você chega. É uma apatia, uma tristeza no olhar que só quem convive sabe reconhecer. Agora pare um segundo e pense no seu companheiro. Qual é a maior alegria da vida dele? A coisa que faz o rabinho balançar mais rápido ou o ronronar ligar no volume máximo? É a hora do passeio? É aquele brinquedo específico que ele ama destruir? É o sachê que você dá todo sábado de manhã? Agora se imagine oferecendo exatamente isso a ele e, em troca,
recebendo um olhar vago, sem nenhuma reação, nenhuma empolgação. É de partir o coração, não é? Pois é exatamente essa a descrição da letargia. É quando a chama do seu pet parece ter diminuído. Esse é um sintoma super genérico, mas que funciona como uma luz de problema no motor do carro. Você não sabe o que é, mas sabe que precisa parar e investigar. E por que essa energia toda some? Uma das causas mais comuns e que muitas vezes passa batido é a dor. Especialmente a dor crônica em animais mais velhos. Sabe aquele gatinho que amava dormir no alto do armário e agora só fica nas caminhas baixas? Muita gente pensa, ele está ficando velho, mais preguiçoso. Mas na maioria das vezes o que está acontecendo é que ele tem uma artrose e saltar se tornou um ato extremamente doloroso. O mesmo vale para o cão que pensa 2 vezes antes de levantar, ou que não quer mais subir as escadas. Ele não está sendo teimoso. O corpo dele dói. A energia que ele gastaria para brincar está sendo toda consumida apenas para lidar com o desconforto constante. Além da dor, a letargia é o principal sintoma de doenças que afetam o corpo todo. Pense em uma anemia, por exemplo. Se faltam glóbulos vermelhos para carregar oxigênio pelo sangue, falta combustível para os músculos e para o cérebro. É claro que o animal vai ficar mais quieto, mais prostrado. Ele simplesmente não tem energia para as atividades normais. O mesmo raciocínio vale para problemas cardíacos. Um coração que não está bombeando sangue de forma eficiente não consegue oxigenar o corpo direito e qualquer esforço mínimo se torna uma maratona. Por isso, o corpo, muito sabiamente, entra em modo de economia de energia, forçando o animal a ficar parado. E, claro, não podemos esquecer das infecções. Lembra da última vez que você pegou uma gripe daquelas bem fortes? A gente fica sem força para nada, o corpo todo dói, e a única coisa que queremos é ficar na cama. Com eles, a lógica é exatamente a mesma. Quando o corpo está lutando contra uma infecção, seja ela viral ou bacteriana, o sistema imunológico entra em alerta máximo e essa batalha interna consome uma quantidade gigantesca de energia. A febre, que muitas vezes acompanha as infecções, também contribui para essa moleza e prostração. Então, aquele desânimo todo do seu pet pode ser, na verdade, o corpo dele trabalhando a todo vapor para combater um invasor. Portanto, qual é a atitude correta ao perceber uma letargia que não passa? Como eu disse, a falta de energia é uma luz de alerta geral no painel. Ela não diz qual é a peça com defeito, mas garante que existe um problema que precisa ser investigado. A solução, então, é levar o seu carro para o mecânico de confiança, ou seja, levar seu pet ao veterinário para um check-up completo. Vá preparado para ser o melhor detetive possível e contar todos os detalhes. Doutor, ele está assim há 3 dias. Parou de querer passear e também não está comendo direito. Cada pequena informação que você fornece é uma peça crucial que ajuda o profissional a montar o quebra-cabeça e chegar a um diagnóstico preciso. Maravilha, pessoal. Já cobrimos o pote de comida e o nível de energia. Agora vamos entrar em um território um pouco mais delicado, mas igualmente importante. O terceiro sinal, que são os vômitos e a diarreia. Calma, não precisa sair correndo para o veterinário na primeira vez que seu cachorro vomitar. Quem nunca viu o cão comer um matinho no quintal e 5 minutos depois colocar tudo para fora? Ou o gato que, de vez em quando, espelha aquelas bolas de pelo que parecem um monstrinho? Esses episódios isolados, muitas vezes, são apenas o corpo fazendo uma limpeza, se livrando de algo que não caiu bem. O problema não é o ato em si, mas a frequência e a intensidade com que ele acontece. O verdadeiro sinal de alerta acende quando o vômito ou a diarreia se tornam persistentes, um episódio atrás do outro, ou que duram mais de 24 horas. Aqui, o nosso maior inimigo tem um nome: desidratação. Pensem que, a cada episódio, o animal não está perdendo apenas água, mas também eletrólitos, vitais para o funcionamento do corpo. E esse processo pode ser extremamente rápido e perigoso, principalmente para os filhotes e os animais de pequeno porte que têm pouca reserva corporal. Se além da persistência,
você notar a presença de sangue no vômito ou nas fezes, ou se o animal parecer muito abatido e com dor, a situação muda de alerta para emergência. E o que pode estar causando esse transtorno todo? A lista de suspeitos é enorme. Pode ser algo relativamente simples, como uma indisposição por ter comido algo estragado na rua, ou uma infestação por vermes ou giardia, que são super comuns. Mas o vômito e a diarreia também são a forma do corpo nos avisar sobre problemas bem mais sérios. Uma pancreatite, que é uma inflamação gravíssima e muito dolorosa do pâncreas, geralmente se manifesta assim. A ingestão de um corpo estranho, como um pedaço de brinquedo ou um caroço de fruta, que pode estar obstruindo o intestino, também causa esses sintomas. E claro, não podemos deixar de mencionar as viroses perigosíssimas, como a parvovirose nos filhotes, que tem um quadro de vômito e diarreia com sangue e é fatal se não tratada a tempo. Diante de um quadro desses, a atitude correta é agir rápido. Se o problema persistir por mais de um dia, ou se, como eu disse, houver sangue, dor ou muita prostração, não há o que pensar. É uma emergência veterinária. A desidratação pode levar um animal pequeno ao colapso em pouquíssimo tempo. Enquanto você se prepara para levá-lo, uma medida que pode ajudar é retirar a comida por algumas horas para dar um descanso ao sistema digestivo, mas mantenha a água fresca sempre à disposição. No entanto, essa é uma medida paliativa, e a regra de ouro é sempre, e eu digo sempre, seguir a orientação do médico veterinário. Ele é o único que pode investigar a causa real e prescrever o tratamento correto, que geralmente envolve fluidoterapia na veia e medicações específicas. Perfeito. Já estamos mais da metade do caminho da nossa investigação. O nosso quarto sinal é um dos mais importantes e, infelizmente, um dos mais mal interpretados pelos tutores: as mudanças de comportamento ou de humor. É aqui que muitos problemas de saúde acabam sendo mascarados como problemas de treinamento. Sabe aquele seu pet que sempre foi um doce super sociável com todo mundo e de repente começa a rosnar para as visitas ou a se esconder? Ou o contrário, aquele gato super independente que mal parava no colo e agora não sai do seu lado, miando de forma carente. Essas alterações bruscas de personalidade não acontecem do nada. Elas são, muitas vezes, um reflexo direto de dor ou desconforto. Vamos pensar em exemplos práticos para isso ficar bem claro. Imagine o seu cachorro, que sempre amou receber um afago na cabeça, e de uma hora para outra, ele abaixa as orelhas e rosna quando sua mão se aproxima. Ele não ficou agressivo por maldade. A primeira coisa que acende na minha cabeça como veterinário é uma otite, uma bela dor de ouvido. Tocar ali dói, e o rosnado é a única forma que ele tem de dizer: por favor, não encosta aí, está doendo muito. O mesmo vale para o animal, que se torna agressivo quando você vai pegá-lo no colo. Ele pode estar com dor na coluna, no abdômen, e o ato de ser levantado causa um sofrimento agudo. A agressividade, nesses casos, é puro instinto de autoproteção. Indo além da dor física, mudanças de humor podem sinalizar problemas neurológicos, principalmente nos nossos amigos de 4 patas, mais idosos. Assim como os humanos, eles também podem desenvolver condições senes, como a síndrome da disfunção cognitiva, que é muito parecida com o Alzheimer. Você pode começar a notar seu pet um pouco desorientado, andando sem rumo pela casa, às vezes ficando preso em um canto sem saber como sair. Ele pode trocar o dia pela noite, latindo ou miando de madrugada sem motivo aparente, ou até mesmo deixar de reconhecer pessoas da família por alguns instantes. Isso não é velhice pura e simples, é um sinal de que o cérebro dele está passando por mudanças que precisam de suporte e, muitas vezes, de medicação. Então, qual é a atitude certa quando seu pet dócil se torna reativo ou seu companheiro ativo se torna apático e confuso? A primeira regra, a mais importante de todas, é: não puna o animal. Ele não está fazendo isso para te desafiar ou por ser mau. Ele está pedindo ajuda da única maneira que consegue. Punir um animal que está com dor ou confuso só vai piorar o medo e a ansiedade, além de quebrar a confiança que ele tem em você. A solução correta é agendar uma avaliação veterinária completa.
Muitos problemas que chegam ao consultório rotulados como comportamentais são, na verdade, causados por uma condição médica escondida que, uma vez tratada, faz o comportamento do animal voltar ao normal. Chegamos ao nosso quinto e último sinal, um que exige que a gente deixe qualquer nojinho de lado e se torne um verdadeiro detetive do banheiro. Sim, estou falando de ficar de olho nos hábitos de urina e fezes do seu pet. Pode parecer estranho para alguns, mas a aparência, a frequência e o comportamento do animal na hora de fazer suas necessidades nos dão pistas valiosíssimas sobre a saúde dele. Ficar atento a isso é fundamental. Você tem notado seu cão ou gato fazendo muito mais esforço que o normal para urinar? Ele chora ou reclama durante o processo? Ele vai à caixinha de areia ou ao tapetinho higiênico dezenas de vezes, mas só saem algumas gotinhas? Ou, de repente, começou a fazer xixi em locais estranhos onde nunca fez antes? Tudo isso são bandeiras vermelhas enormes. E dentro deste tópico, existe uma situação que eu preciso que vocês gravem na memória como a emergência número 1 da medicina veterinária, principalmente para quem tem gatos machos. Se você observar seu gatinho indo e vindo da caixa de areia, se esforçando, miando de dor e não saindo absolutamente nada de urina, isso se chama obstrução uretral. E eu quero ser o mais claro possível aqui. Isso é uma emergência com risco de vida iminente. A bexiga dele continua enchendo e, sem ter por onde sair, a urina pode causar a ruptura do órgão ou um dano renal irreversível em questão de horas. Não é para esperar até o dia seguinte. É para largar tudo e correr para o atendimento 24 horas mais próximo. Passado esse grande susto da obstrução, existem outras alterações urinárias que, embora não sejam tão fulminantes, também exigem uma visita ao consultório. Aquela cena do animal fazendo xixi a todo momento em pouca quantidade e muitas vezes fora do lugar é um forte indicativo de uma infecção do trato urinário, a famosa cistite. Isso causa uma ardência e um desconforto constantes, e o coitadinho simplesmente não consegue segurar. Outra possibilidade são os cálculos, as pedrinhas na bexiga, que podem irritar a parede do órgão e causar dor e sangramento. Em ambos os casos, o diagnóstico preciso, geralmente feito com um exame de urina e um ultrassom, é fundamental para iniciar o tratamento correto e aliviar o sofrimento do seu pet. Agora, falando da outra ponta do sistema, a dificuldade para defecar ou constipação também é um sinal importante. Se você notar seu animal se esforçando muito, passando um tempão agachado e produzindo fezes muito pequenas, secas e duras, ou até mesmo não conseguindo evacuar nada, ele pode estar constipado. As causas mais comuns para isso são a baixa ingestão de água, que deixa as fezes mais ressecadas, ou uma dieta com pouca fibra. E aqui a gente faz uma conexão com outro sinal que já falamos, a dor. Um cão idoso com dor nos quadris ou na coluna, por exemplo, pode evitar a posição de defecar por ser muito incômoda, o que acaba levando a um quadro de constipação crônica. E assim, pessoal, fechamos a nossa lista dos 5 principais alertas que nossos pets nos dão. Nós passamos pelas mudanças no pote de comida e de água, pela queda de energia, pelos problemas digestivos, pelas alterações de humor que muitas vezes escondem dores e, por fim, pelos hábitos no banheiro. Como vocês puderam perceber, os sinais podem ser muitos e as causas por trás deles são ainda mais variadas. Mas a lição mais importante, o ponto central de toda essa nossa conversa, é que você, o tutor, é a primeira e mais importante linha de defesa da saúde do seu animal. A sua observação diária, o seu instinto, aquela pulguinha atrás da orelha que diz que algo não está como de costume, esse é o gatilho para tudo. Por isso, o meu pedido final para vocês hoje é: confiem nesse laço. Olhe para o seu companheiro que talvez esteja aí do seu lado agora, dormindo no sofá ou deitado nos seus pés, e prometa a ele que você vai estar atento, que você vai se esforçar para ouvir o que ele te diz em silêncio. E eu quero muito saber as histórias de vocês. Deixem aqui nos comentários. Você já identificou algum desses sinais no seu pet? Perceber uma mudança sutil já fez a diferença na vida dele? Compartilhar sua experiência pode ajudar muita gente.
E se este vídeo te ajudou, compartilhe com outros pais de pet que você conhece. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui da escola.